Gênesis capítulo 11. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eia pois, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Tinha ele 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos, e gerou a Selá. Viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Selá viveu 30 anos, e gerou a Éber. Viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos, e gerou a Peleg. Viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos, e gerou a Reu. Viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos, e gerou a Serug. Viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos, e gerou Anau. Viveu Serug, depois que gerou Anau, 200 anos, e gerou filhos e filhas. Nau viveu 29 anos, e gerou a Tera. Viveu Nau, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos, e gerou Abrão, Anaur e Arã. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Anaur e Arã gerou a Ló. Arã morreu antes de seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Nau tomaram mulheres para si, o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher do Nau era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera Abrão seu filho, e a Ló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Arã, e ali habitaram. Foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu, sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Arã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão, e disse: A tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. Então passou dali para o monte a oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. Ora, havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito, para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora,
bem sei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é a mulher dele. E me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram-na diante dele, e foi levada a mulher para a casa de Faraó. E ele tratou bem a Abrão por causa dela, e este veio a ter ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelôs. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão, e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, e minha irmã? De maneira que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediram a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Gênesis capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Negebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Nas suas jornadas subiu do Negebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar, que dantes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los, para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão, e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos, e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar-te, e à tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas, e foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Aconteceu nos dias de Arrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, a Semeber, rei de Zebuim, e ao rei de Belá, está Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Por isso, ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram aos refães em Asterote Canaim, aos Zuzins em On, aos Emins em Savec-Iriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El Parã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram a Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zebuim e de Belá, está Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Arrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume,
E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, então, todos os bens de Sodoma e de Gomorra com todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, estes eram aliados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abrão, dizendo, Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão, Dá-me a minhas pessoas, e os bens toma-os para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, que estes tomem a sua parte. Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo, Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão, Ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, A mim não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora, e disse, Olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar, e acrescentou-lhe, Assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Disse-lhe mais, Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. Ao que lhe perguntou Abrão, Ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe, Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos estes animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão, Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Quando o sol já estava posto, e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo, A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Quineu, o Quenizeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu, os Refães, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu.